Olá, olá! Saudações! Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM 100,9. Lembrando sempre a você que você pode nos acompanhar, sim, pelas ondas do rádio na frequência 100,9, mas também pelo nosso aplicativo da Rio Verde FM, assim como lá no nosso canal no YouTube para acompanhar, além do áudio, vídeo de altíssima qualidade, ver os nossos convidados, essas pessoas que vêm aqui prestigiar o programa Boa Tarde Produtor, presença do produtor de mercado, assim como da psicóloga Jaxele Gouveia. E eu venho sim aqui à frente do Boa Tarde Produtor, mas não venho sozinho. Dares Dias, minha parceira, está aqui conosco. Dares, boa tarde. Oi, Hugo, boa tarde para nossa audiência. E é isso mesmo, Hugo, programa recheado de boas notícias. Nós começamos muito bem essa semana, né? Fizemos um tour aí pela AproSoja do Mato Grosso. A gente viu como é que tá a situação das lavouras de lá, da colheita. E Minas Gerais não tá muito diferente não, né, Hugo? Fala pra gente um pouquinho do que a gente vai ver aqui nesse primeiro bloco com o Fábio Meirelles. Isso, vamos falar dessa situação, né, Dares, de como está essas chuvas que têm marcado presença nesse momento de colheita. Isso pode atrapalhar um pouco o produtor. E o Fábio, assim como o Luiz Pedro Bier, na nossa última entrevista, falou tudo. Olha, realmente ali para você, produtor, produtora, ficar sabendo o que acontece no mundo do agronegócio, no Brasil e no mundo, é aqui no Boa Tarde Produtor. Mas antes da gente colocar a entrevista, o bate-papo com o Fábio Meirelles, Dares, vamos a um giro de notícias aqui no Boa Tarde Produtor. É isso mesmo, Hugo. Vamos no nosso primeiro giro de notícias. Exportação de peixes bate recorde e prova que o mar, sim, está para peixe. A piscicultura brasileira vive um momento de grande destaque no cenário internacional. O ano de 2024 foi marcado por um recorde histórico nas nossas exportações. O Brasil, ele se consolidou como o quarto maior exportador de tilápia para os Estados Unidos, subindo 4 posições no ranking comparado com o ano de 2020. Olha aí, que maravilha, hein? Pontos para o Brasil, né? Que tem se tornado cada vez mais o supermercado do mundo, não é mesmo? Exatamente, Hugo. A ideia é que cada vez mais a gente exporte produtos para o mundo, mas já beneficiados, né? Estamos exportando bastante peixe. Isso é um baita reconhecimento do Brasil. Vamos então à primeira parte da nossa entrevista. Eu não falo nem entrevista, mas um bate-papo assim muito amistoso que tivemos com o Fábio Meirelles, o presidente da AproSoja em Minas Gerais, para sabermos como está a situação da colheita de soja lá no estado de Minas Gerais. Vamos lá? Olha, estamos recebendo aqui agora no Boa Tarde Produtor, na Rádio 100,9, Rio Verde FM, ele, o presidente da AproSoja Minas Gerais, Fábio Meirelles. Fábio, olha, reforçar agora no ar a nossa gratidão por atender a gente aí nessa agenda extensa, conturbada. Você que está em viagem, está em São Paulo nesse momento, na hora que nós estamos gravando esse bate-papo. Queria que você se apresentasse para todos os nossos ouvintes e a nossa audiência que acompanha também pelo YouTube. Quem é o Fábio Meirelles? De onde você veio, o que você faz e como é a sua atual situação na AproSoja Minas Gerais? Bem, boa tarde a todos. É um prazer para nós estarmos aqui presentes e agradecer a você pela oportunidade que nos dá de podermos comunicar com os nossos produtores, as pessoas que precisam ouvir aí as demandas e os problemas do agronegócio que a gente vivencia todos os dias. O Fábio de Carlos Meirelles Filho é um produtor rural em Minas Gerais, em Goiás, ali na região de Palmeirita e Salinas. Eu sou advogado, mas não exerço a profissão. Estamos aí na luta há muito tempo, ex-presidente do Sindicato Rural, vice-presidente da CNA por 2 mandatos, fui presidente do IPA, dos tesoureiros, participamos efetivamente de todo o processo da agropecuária. Presidente do Sindicato de Minas e agora estamos ainda como presidente da AproSoja, apesar de que logo em breve nós teremos uma transição, a gente busca sempre a oportunidade para criar novas lideranças, trazermos pessoas mais novas que possam ocupar as lideranças, serem as novas lideranças do agronegócio. Então aí a gente em breve deve ter aí uma mudança na AproSoja Minas e esperando trazer aí uma nova liderança pujante, com força e que possa tocar para frente as demandas do agro que são muito importantes. Legal, a AproSoja Minas Gerais sempre muito atuante, né?
E eu queria entender a tua visão enquanto presidente da ProSoja Minas Gerais, por que você acha tão importante que os empresários rurais eles façam parte de entidades assim como a ProSoja, né? De que forma isso contribui para o fortalecimento do setor agrícola? Olha, eu vou te dizer uma coisa com relação ao que a gente aprendeu com o mundo. Você vê as associações americanas, a força, organização e as pautas de discussões para que o seu negócio se realize. Então, quando você tem uma entidade, como você tem as associações, as cooperativas, os sindicatos, as federações e a nossa própria confederação, nós temos um conjunto, um sistema de organização que é o que vem pautando e dando resultados para o agro. Muitas vezes, esse produtor não sabe nem o que está acontecendo, ele está lá no campo, focado. De repente, ele tem aí alguns resultados positivos, isso não cai do céu, isso cai das demandas. Então, nós temos aí uma frente parlamentar extremamente organizada, um instituto com mais de 60 entidades ligadas ao agro, que trazem para o debate todos os problemas que a gente vivencia. Quando você está organizado e você tem como fazer, eu vou dar um exemplo de Centro-Oeste. Nós ganhamos agora uma ação da questão dos foils da soja, com relação a Bayer, Monsanto, uma série de questões. Isso é um resultado extremamente positivo e um trabalho direto das aprosojas estaduais, com foco na ProSoja Brasil, que coordenou esse trabalho. Partiu do Mato Grosso, entrou o Mato Grosso do Sul, as entidades que puderam entrar, foi uma vitória, não um negócio estrondoso, mas um direito conquistado do produtor e fazendo-se cumprir a legislação, porque a patente tem que ter um período de vencimento. Ela venceu, nós não temos que continuar pagando. E isso deu uma verdadeira fábula de recursos. Então, quando foi na questão do fim rural, a mesma coisa. O Código Florestal, se não fosse a união de todo o agro, nós não teríamos sequer essa condição. E nós temos que lembrar uma coisa: o que manda no mundo, infelizmente, é um negócio chamado político. São os políticos que determinam a vida da população. Apesar que aqui no Brasil está um pouco controverso, porque nós temos o judiciário se metendo em lugar que não é dele, nós temos o executivo se omitindo, nós temos o próprio nosso legislativo se omitindo de uma série de questões. Então, nós temos problemas no Brasil, mas nós tentamos melhorar o que supostamente hoje se fala em democracia. Nós queremos um país democrático, mas queremos uma democracia real, não alguma coisa imposta na ponta de caneta. Então, tudo isso vem num conjunto de trabalho que todas essas entidades produzem para que esse produtor tenha um efeito menor, um impacto menor. Vou dar mais um exemplo para você. Foi aprovada agora uma reforma tributária. Você vê como é que o Brasil começa ao contrário. Tudo no Brasil é ao contrário. Eles foram fazer uma reforma tributária porque o governo quer arrecadar. De qualquer jeito ele quer arrecadar. Ele está gastando, ele gasta demais da conta, ele não tem um parâmetro para esse tipo de situação. O que é ao contrário? Por que nós não começamos na reforma administrativa? Nós vamos continuar com essa máquina pesada, desestruturada, atrapalhada, em cima de reforma tributária? Então nós vamos aumentar a nossa arrecadação, mas vamos continuar gastando do mesmo jeito. Isso mantém inflação, isso mantém uma série de coisas. A reforma tributária que veio agora é boa para o agro? Olha, se você comparar os problemas que nós tínhamos de 2019 e vir para agora, ela realmente deu uma melhorada para algumas questões do agro. Só que tem uma coisa, isso vai ser posto em prática a partir de 2026. E se o produtor não abrir o olho dele mesmo para entender o processo, procurar profissional, ele vai pagar muito caro. Tá certo? Porque nós, na prática, nós não sabemos. E tudo que é tributo é problema de competição nossa lá para fora, para exportação, para esse tipo de coisa. Para os produtos que ficam aqui no Brasil, é o aumento do custo dos alimentos.
Então, nós temos duas coisas para ver. E o problema nosso mais grave é que quando você está da porteira para dentro, e é o que paga a conta de todo mundo, é uma situação. Quando você vai da porteira para fora, ninguém perde um centavo. Os bancos não perdem, ninguém perde, os juros estão cada vez mais caros. Então, é um problema, vamos dizer, não vou dizer momentâneo, porque isso vem se arrastando há um certo tempo. E as coisas vão um pouco complicadas para nós. E quanto mais tributos para o agro, e não é como uma empresa normal que você vê na cidade, tem lá os seus ajustes para você poder trabalhar, o risco que nós corremos, não tem nada igual ao risco que o produtor corre. E sem contar uma coisa, o produtor começa no dia 1º de janeiro e ele continua trabalhando até o próximo 1º de janeiro. Então são 365 dias por ano, sem parar, sem folga, sem nada. Então essa a abertura que eu queria passar para vocês e deixar para fazer essas perguntas, que acho que eu já falei muito. Não, que isso, Fábio. Todas as considerações são pertinentes, né? Então, a representatividade que a ProSoja traz junto ao produtor rural, os problemas políticos que você bem diz, a gente vem acompanhado que o próprio governo vem gastando mais do que arrecada, vem não enxugando gasto, mas achando forma de arrecadar mais, como você bem disse. Então, tudo isso está em linha do que a gente tem acompanhado. E você disse também que o produtor rural, ele corre uma série de riscos, né? E um dos pilares de risco que ele corre é a questão climática. Nós estávamos conversando até então com o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso e a gente tem visto que lá as chuvas têm vindo em excesso, chuvas não esperadas. E como que está a situação em Minas Gerais? Também está tendo esse excesso de chuva, está faltando chuva e como esse aspecto climático tem impactado os produtores aí no que diz respeito à cultura da soja? A questão climática é algo que a gente não tem muito como estabelecer uma regra. Muita coisa sabe que é cíclica e muitas outras ninguém sabe informar ou te dar uma explicação lógica. Nós estamos tendo excesso de chuva de uma forma geral, eu creio que em todos os estados. O Mato Grosso pode estar sofrendo talvez uma consequência média, mas nós estamos com excesso de chuva, nós tivemos um atraso no plantio. Então, todas essas, todos esses fatores, eles vêm contribuir de uma forma complexa dentro da estrutura que você monta, de um planejamento que você monta, do início de um plantio até você chegar à colheita. Então, nós tivemos aí um período muito nublado, isso pode reverter numa questão de produtividade, que nós tivemos em janeiro com muita chuva, muito tempo nublado. Nós não temos uma dimensão que isso causou um número de doenças muito grande em várias regiões. Nós temos situações pontuais que é difícil você ter todas as informações rapidamente no estado, mas nós sabemos que a chuva está interferindo agora no início da colheita, com relação às áreas de pivô que iniciaram os seus primeiros plantios, só que nós estamos vendo aí uma colheita muito pequena, um início muito reduzido. Então, esse tipo de coisa é extremamente complexo, entendeu? E isso aí dificulta uma série de problemas. Agora, a preocupação é se essa média inicial que começou, ela pode ser melhorada, porque ela não está legal. Nós sabemos que essa soja é uma soja precoce, tá certo? A maior parte delas é uma soja precoce, que tem um índice de produtividade menor, mas de qualquer jeito já está abaixo do que a gente estava esperando, entendeu? Então há uma preocupação de que esperamos que isso melhore ao longo de quando nós tivermos aí realmente a colheita ainda em pleno andamento. E um ponto que você tocou, Fábio, é não somente colher bem, mas colher com qualidade. Você acha que esse cenário traz muito índice de avaria de grãos e o que pode ser feito para reduzir esses impactos aí no curto prazo? A gente tem que analisar duas coisas. Quando o grão mancha,
ele fica manchado, ele cria qualquer derivazinha nele. Isso aí, na questão de produção de óleo, desse tipo de coisa, não altera nada na produção. Pode alterar porque a maior parte dos países querem receber o produto que você exporta, que é um grão limpinho, bonitinho, esse tipo de coisa. Mas para fazer o resultado do que ele produz, isso não altera muita coisa. O que ocorre é o seguinte: como nós temos pouca armazenagem, as cooperativas não têm grande capacidade de armazenamento, o que ocorre? Se essa colheita se iniciar muito repentinamente, avançar mais repentinamente, porque as pessoas estão preocupadas em fazer a segunda safra, nós vamos ter uma grande quantidade de grão em umidade diferente para poder entrar dentro do secador. E nós não temos essa capacidade, vamos dizer, de rodar grandes volumes. Isso é uma preocupação muito grande. Aí o produtor vai ter que se ajustar dentro da cooperativa dele, dentro do armazém dele, para que essa soja saia mais devagar, ele tenha um ritmo que ele possa atender às suas expectativas, porque você tem até 28 de fevereiro para poder plantar a safrinha e não ter risco, ou um risco menor, esse tipo de situação, mas ele tem que estar atento a todos esses fatores, porque a hora que dá uma estiagem, ele é obrigado a colher, ele não vai poder esperar, entendeu? Porque a perspectiva está de chuva. Você olha aí os mapas meteorológicos, o país inteiro, de uma forma geral, centro-oeste, sudeste, nós temos chuva para o mês de março também inteiro. Então nós temos que ter essa preocupação e o produtor tem que estar muito atento. E você falando da colheita, eu vou deixar mais um alerta aqui que é extremamente importante. Nós, no caso de Minas Gerais, a ProSoja Brasil passou esse manifesto para todas as agrosojas, cooperativas. O produtor precisa estar muito atento às pragas que possam acompanhar na colheita. As sementes, resíduos de sementes, de picão, de timbrete, dessas pragas que estão em volta na lavoura, que isso na carga não é aceito. Tem uma série de pragazinhas que uma vez tem uma planta de cobertura que foi até desenvolvida para a Embrapa, de Foz-Minas, o nome dela agora, e tem causado problema, que eles não aceitam e é um capim, tá certo? De cobertura. E que nós estamos tentando mostrar pela Embrapa que aquilo ali não é danoso, que tem controle normal, que não é uma praga, foi um produto criado para melhorar o nosso solo. Então, tudo isso o produtor tem que estar com as antenas ligadas, porque o ano passado nós tivemos diversas carretas que foram bloqueadas e o pessoal não recebeu. Isso aí é uma situação complexa. Então, tem que estar atento na hora dessa colheita para que essas pragas não estejam. Fazer uma dessecação muito boa e com tempo de dessecar para que essa praga não entre na colheita, entendeu? Porque senão vai ficar extremamente preocupante a situação dele. Olha, essa foi a primeira parte aí do bate-papo que tive com o Fábio Meirelles, presidente da ProSoja Minas Gerais. Você vai continuar acompanhando esse bate-papo, mas antes de dar continuidade e irmos para o primeiro bloco comercial, eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento, que começa mais cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui no Boa Tarde Produtor e em seguida damos continuidade ao bate-papo com Fábio Meirelles, presidente da ProSoja Minas Gerais. A gente volta já já. Voltamos. Buscam um retorno financeiro, mas o que mais impacta é o engajamento da grande produtividade. A grande produtividade transforma a visão de todos. E isso transforma também o comportamento. Todos estão comprometidos. As lideranças, o trabalhador rural, todos no fim alcançando seu objetivo. No fim do dia, a produtividade ela é a grande transformadora do dia a dia no campo. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
Enio, muito obrigada pela sua participação. Contamos com você na próxima quinta-feira. Legal, Enio, sempre parceiro aqui do Boa Tarde Produtor. Obrigado pela sua participação. Antes da gente dar continuidade ao papo com Fábio Meirelles, Dares, vamos a um giro de notícias. Maior pivô central do mundo está no Brasil e revoluciona a irrigação em Matopiba. A irrigação no agronegócio brasileiro atingiu um novo patamar com a instalação do maior pivô central do mundo, localizado na região do Matopiba, área formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada um dos polos de crescimento da agricultura no país. O equipamento, um pivô valley de 460 hectares, representa um marco tecnológico e reforça o papel da irrigação como ferramenta essencial para a produtividade agrícola. Tá aí. Olha só, o Brasil sempre foi referência em tecnologia, né? Então, nada mais do que justo de contar com essa inovação também. Exatamente, Hugo. E sem contar que quando você tem irrigação, automaticamente você consegue fazer 3 safras numa mesma área. Olha e isso isso é muito importante para o país. Aumenta muito a produtividade, né? Aumenta e nos dá uma sensação também de segurança alimentar. Né? A gente tem uma segurança alimentar pela quantidade de alimentos que produzimos. Com certeza, Dares. Bom, feito isso, você fazendo um giro de notícia aqui, as principais informações que movimentam o agronegócio no Brasil e no mundo, você acompanha no Boa Tarde Produtor. Vamos dar continuidade, então, ao bate-papo com Fábio Meirelles, presidente da ProSoja Minas Gerais, falando sobre a situação da colheita de soja por lá. Vamos lá? Ô Fábio, eu acredito que cada situação, na vida do produtor rural, mas na vida da gente e das empresas em geral, leva sempre a um aprendizado, né? Nós ainda estamos falando sobre essa questão climática. O que você acha que o produtor pode fazer para as próximas safras para se preparar melhor sobre essa falta ou esse excesso de chuvas? A gente vem de problemas extremamente complexos. O governo tirou agora, por último, não sei se vai restituir isso aí, que foi a questão do seguro rural. Ele tirou essa parte do subsídio, isso é um contrato. Ele fez uma quebra de contrato com os produtores, com as operadoras de seguro, esse tipo de situação, falando que vai tirar essa parcela. Isso já é um risco para o produtor tremendo, porque a gente, com toda a situação climática do mundo, que não é do Brasil, nós precisamos seguros que realmente atendam a demanda dos produtores ou do setor produtivo, entendeu? Porque nós corremos um risco extremamente grande. O produtor, se ele não for fazer segunda safra, ele tem que fazer uma cobertura de solo muito bem feita. É um investimento pesado? É um investimento pesado. Mas a cobertura de solo, além de proteger o seu solo, uma série de situações, você vai ter lá uma camada de palha que no outro ano, quando você iniciar a colheita, tanto vai proteger de você ter erosões no solo, como vai proteger também na escassez de água. Ela funciona dos dois lados. Então você tem esse fator. Olhar todos os serviços meteorológicos que nós temos, consultar as cooperativas, o seu técnico, olhar o que você tem na região. E outra coisa que muitas vezes o produtor não faz, ele tem que esparramar na fazenda dele uns 20, 30 pluviômetros e anotar isso todo dia. O dia que choveu, quantos milímetros choveu, para ele ter um histórico da área dele. Porque às vezes chove no vizinho, não chove na minha. A gente precisa ter uma noção, precisa ter dados, informação. Nossa, para o lado, para a gente fazer uma série de situações, é a questão de informação. A quantidade de informações que nós temos e o histórico dessas informações ainda são muito pequenos. Nós não temos isso. O produtor não se preocupa, às vezes, muito com isso. Ele pega a informação na cooperativa, mas o dele ali ele não põe. Às vezes, colocar uma estação de meteorologia, enfim, dentro de um ponto central da propriedade dele, que ele tem velocidade de vento, ter uma estrutura técnica mais adequada para que ele tenha dados e informações, porque quem toma a decisão é ele. Quem manda no negócio dele é ele. Se ele tomar a decisão errada, ele vai pagar muito caro por isso. Então, a nossa preocupação é que esse produtor rural cada vez mais se profissionalize.
E isso não é na soja, no milho, é no grão, é no leite, é na pecuária. Hoje você vê a tecnologia usada por drones nos equipamentos de programa de confinamento. Você sabe até a temperatura corporal de um boi, você sabe se ele andou, se ele comeu, se ele está agitado, para que você tenha ganhos, mesmo que sejam pequenos, mas lá no final ele representa um ganho que vai diminuir o seu custo. Então isso é que a gente tem que olhar em todos os detalhes. E estar muito atento nos seus custos de produção, porque o pessoal está aí passando uma faca com um corte que dá medo, entendeu? Então é uma coisa complicada. O dólar sobe, eles sobem, o dólar abaixa, eles não abaixam o produto. Então a gente tem uma série de dificuldades com relação a tudo isso. Inclusive, uma das questões que devem ser observadas também é a questão logística e de armazenagem, que é o que nós vamos abordar agora, né? Como que estão as situações das estradas em Minas Gerais? Porque a gente vê que as estradas não pavimentadas, elas continuam sendo um gargalo importante, né, na hora de escoar essa produção. Que iniciativas a ProSoja ela defende para resolver essa questão, tanto no setor público e, eventualmente, no setor privado também? Olha, a questão logística do Brasil é extremamente complicada e complexa, entendeu? No caso de Minas, vamos por partes. Nós estamos trabalhando já há uns 3 ou 4 anos para a gente tentar conseguir uma ferrovia, uma concessão de uma ferrovia ali da Centro-Elétrica, que pega lá nos portos do Espírito Santo, vem até o Distrito Federal, pega aí Passos de Minas, chega até o Naí, passa por Uberlândia, Uberaba, ali entrando naquela paralela que chega a Brasília e faz os outros entroncamentos. Essa seria talvez um grande ganho para nós, porque a região de Uberlândia vai proporcionar, tem muito minério, muita coisa que a gente está usando, possivelmente a área de calcário, gesso agrícola, que a gente pode ter, vamos dizer aí, preços melhores. Essa é uma questão, porque a gente está olhando o que você exporta e o que você importa. Porque quando você vai para o porto, a gente quer aproveitar a mão dupla. Você leva a soja, mas você também traz produtos, que a gente também importa muito NPK, ou para fazer a mistura, ou às vezes os defensivos agrícolas vêm por esse caminho. Então essa ferrovia poderia ajudar muito nessa questão. Quando você entra na questão da nossa colheita agora, com a intensidade de chuva, nós temos todas as estradas, de uma forma geral, em condições de razoável para ruim. Nós não temos nada de razoável para bom, nós temos de razoável para ruim, porque a quantidade de chuva não dá para fazer isso. A maioria dos municípios não tem a quantidade de maquinário para consertar essas rodovias que não são pavimentadas. São consideradas aí as estradas vicinais. As estradas que são pavimentadas, as que foram terceirizadas aí com pedágio, esse tipo de coisa, essas rodovias estão numa fase um pouco melhor. O pessoal que está na área de pedágio cuidou, é obrigado, tem legislação para isso, eles são obrigados a melhorar essas estradas, mas não ampliar. Você vê que não tem ampliação. Você tem a manutenção da estrada. Só que com o fluxo de veículos, isso também diminui a velocidade, diminui uma série de outras questões que tira a facilidade de tráfego, entendeu? E são as mesmas rodovias, são muito pouca expansão. O governo assinou aí uma concessão outro dia, se não me engano, a rodovia 381, que sai de Belo Horizonte, e é uma rodovia extremamente importante, uma série de coisas. Ele simplesmente transferiu a responsabilidade dele para o usuário. Nós vamos ter 5 praças de pedágio, tá certo? Então é uma coisa complexa. É um bom negócio? É um bom negócio se nós não tivéssemos que pagar IPVA, se tivéssemos que pagar seguro obrigatório, uma série de questões que envolvem aí o sistema logístico, que a gente paga a conta 2 vezes. Porque você vai pagar mais pedágio, eles vão consertar a estrada, mas você está pagando um outro lado. Então nós precisamos de uma melhora das rodovias de uma forma geral. Em Minas, nós temos uma grande parte das rodovias que são federais. E isso está parado há muito tempo. Isso não vem fazendo obras desde lá de trás. Tá certo? O governo do estado, quando o Zema entrou, ele pegou o estado quebrado, falido.
como é que ele ia poder pegar esse estado e começar a consertar a rodovia? A prioridade é a população de uma forma geral, inicialmente, para depois você entrar em rodovias, em outras melhorias. Mas a saúde, a educação, é uma série de situações que ele tem que atender, e tem outras, tem que pagar a conta. Ainda tem essa. Então nós estamos em Minas Gerais numa condição muito melhor do que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, porque o Estado melhorou muito a condição nossa, deu condição melhor um pouco para as prefeituras, e aí a gente vem tentando ver se isso melhora cada vez mais. Mas, de qualquer forma, a questão logística é um dos maiores pesos hoje do agronegócio. Você está acompanhando aqui um bate-papo super interessante com Fábio Meirelles, presidente da ProSoja Minas Gerais, falando sobre a situação da colheita de soja lá no estado de Minas Gerais. E agora eu quero falar com você. Você possui armazéns de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando o processo manual de abastecimento de fornalha com lenha? Sim! Então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para a secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento do seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com o objetivo de atender às necessidades dos clientes do Grupo Comelli na região de Rio Verde, mas logo conquistou os seus clientes em todo o território nacional, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agronegócio. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Olha, gente, muitos outros benefícios. Comber, soluções em secagem de grãos. Vamos para um rápido intervalo aqui no seu Boa Tarde Produtor, para que você possa acompanhar a continuidade desse bate-papo com o presidente da ProSoja Minas Gerais, Fábio Meirelles. Não saia daí. Não verbais e o mais importante, nossos comandos, mais da metade, é sobre as nossas intenções, sobre as nossas verdadeiras intenções, algo que a gente não acessa, né? Se você verbaliza, por exemplo, deixa pra lá, eu mesmo farei isso, ou você nem verbaliza, você pensa, né? É muito difícil eles aprenderem aqui só eu mesmo para resolver as coisas. Sabe o que eu te digo? Sabe qual a probabilidade da sua equipe aprender a fazer isso que você está se referindo? 0. Porque isso é o que você já está emitindo para a sua equipe, que elas não são capazes, né? Então, acreditar no processo, prestar atenção no que está dentro de você. Mas como assim, Jaque? Como que eu vou acessar isso? Como que eu vou entender se realmente está até inconsciente para mim? Por isso que eu te digo, sempre eu falarei isso. O autoconhecimento é a peça-chave, é o único segredo que vai abrir essa porta. Porque é a partir do autoconhecimento que você vai despertar e você vai começar a conhecer o que está por trás verdadeiramente dos não resultados alcançados pelo seu time, que muitas das vezes te deixa fadigado, estressado e até limitado em continuar o seu crescimento ou o seu resultado. Então, se eu puder te deixar algo aqui hoje, autoconhecimento é a chave para você entender o que realmente está travando aí o despertar e o crescimento do seu time e do seu negócio. Eu fico por aqui, um forte abraço para vocês e até breve. Jaxele, muito obrigada e até a próxima vez. Hugo? Jaxele, muito obrigado pela participação, viu? Uma grande parceira aqui do Boa Tarde Produtor. Olha, para você que chegou agora, nós estamos falando com o presidente da ProSoja Minas Gerais, o Fábio Meirelles. Ele que também é um grande amigo, nos atendeu prontamente para poder falar sobre o que está acontecendo lá em Minas Gerais, no que diz respeito à situação da colheita de soja, né? Vamos acompanhar mais uma parte aí desse bate-papo com o Fábio Meirelles. Legal você trazer essas informações, Fábio. E outra questão também que é importante, olha só quantas variáveis o produtor tem que ficar preocupado. Mas a gente tem visto que em vários pontos, no Brasil em geral, né, tem
se apurado um déficit na parte de armazenagem, né? A gente conversou com o Luiz, vice-presidente da ProSoja, agora há pouco. Ele falou que no Mato Grosso também é algo que está acontecendo. E em Minas Gerais, como que está essa questão da armazenagem? Há projetos concretos para aumentar a capacidade de armazenagem? Quais os maiores entraves aí, na sua opinião? Olha, eu acho que o problema da armazenagem não é Mato Grosso, é o país inteiro. Tá? O país inteiro tem problema de armazenagem. Nós tínhamos, vamos dizer assim, um número de projetos muito bom para que os produtores instalassem na sua sociedade as moedas, os secadores e uma certa capacidade de armazenamento. Mas a questão juros e a visão do governo com relação ao agronegócio é muito distorcida. O governo não consegue enxergar o que nós vivenciamos. É uma coisa assim absurda. E você mostra, mas você pega fazenda, economia, nada disso aí está no conceito dele. Você parte por um princípio do seguinte: vamos dizer que eu vou montar aí uma armazenagem para 50 mil toneladas, alguma coisa. Eu preciso de uma balança, de uma moeda, de um secador, umas 2, 3 divisões para receber 2, 3 produtos diferentes, unidades diferentes, coisas nesse sentido. Se eu começar hoje, eu levo 1 ano para montar isso. O Brasil é ao contrário de qualquer lugar do mundo. Primeiro que quem produz também não produz esses equipamentos para ficar estocado. Ele produz sob demanda. Então, quando eu faço o pedido, ele ainda vai produzir o que eu preciso. Eu posso fazer lá infraestrutura básica de cimento, concreto, esse tipo de coisa, mas normalmente leva-se 1 ano para montar isso. Nós precisamos muito que isso aconteça. A capacidade das cooperativas estão totalmente estagnadas. Não sabe o que está sendo produzido. E não é o que nós aumentamos de produção ou porque aumentou a produtividade. É que vem se alterando alguns produtos. Como o milho em Minas, que com um custo extremamente alto, o produtor optou pela soja. Então você passa a ter um volume maior de soja. Quando chegou os períodos que nós começamos a sofrer algumas estiagens, muitos dos produtores deixaram de produzir o milho para produzir o sorgo. Então você não mistura nenhum desses produtos. Então você vai limitando também a sua capacidade de armazenagem quando você tem uma diversificação de produtos. Quando você vai para o feijão, que Minas produz muito feijão, o feijão tem que ser armazenado, um armazém resfriados, uma série de outras questões, senão ele tem que sair muito rapidamente. Ele tem que sair para o mercado, tem que se ajustar. Isso é um produto que você normalmente não guarda durante tanto tempo, a menos que os preços estejam aí extremamente negativos, você vai tentar correr mais em risco de tentar segurar esse produto. Então, a diversidade de problemas são muito grandes. Mas, na realidade, ninguém monta, porque a taxa de juros praticada pelo governo é um negócio assim, absurdo. Porque tem alguns produtos que são investimentos de longo prazo, que nem a questão de armazenagem, uma série de situações, que isso precisaria ter juros mais justos, porque você monta esse armazém, ele é um produto que você vai usar ao longo dos anos, durante muito tempo, mas quando você analisa a capacidade sua de armazenagem, ela é momentânea, você usa isso 4 meses, 5 meses. Nós precisamos, para poder também suportar o custo desses armazéns, que a gente tenha recursos para comercialização. Porque se eu tenho recursos para comercialização, eu consigo segurar o meu produto para vender no melhor momento, entendeu? Então, nós temos ajustes diferentes que o pessoal não consegue enxergar isso. Agora, na taxa de juros que nós estamos, está extremamente impraticável você fazer qualquer investimento. Eles estão travando o agro de toda forma. No mundo inteiro, é tudo subsidiado, juros negativos. O produtor rural, em qualquer lugar, tem acesso a crédito com facilidade, não tem essa burocracia, não tem a venda casada de produtos, que eles falam que não tem, mas tem muita venda casada. Não são todas as agências? Não, mas é quase que a maioria. Olha, você tem que fazer seguro de vida, que se você morrer, que é sua família que vai pagar a conta. É isso que eles falam pra gente. Eu estou cansado de saber, morreu, vai ter
se virar para pagar. Agora, eu quero fazer o seguro? Quero, mas por que eu não posso fazer esse seguro em outro lugar? Eu não posso ter uma concorrência de preço, não pode se ajustar, é algo imposto, não pode ser assim. E tem uma coisa, quando você pega recursos controlados e recursos do Plano Safra, ele é direcionado principalmente para o Banco do Brasil. É quase tudo lá. Ah, mas é o meu banco oficial. Então, o seu banco oficial recebe uma quantidade de recursos altamente grande que eles podem captar, fazer uma série de outras aplicações até o produtor tomar. Ele, às vezes, nem toma esses recursos por causa da taxa de juros. Você vê um caso simples agora de Minas Gerais. Minas Gerais foi excluído daquele programa de pagamento de dívidas, lá do custeio de uma série de situações lá atrás. Aí os produtores foram lá e tiveram que negociar suas dívidas vencidas, porque ele ficou fora do programa. Nós participamos da reunião lá com o ministro, lá no Ministério da Agricultura, as AproSoja, e estava tudo certo. Passou para a pecuária de leite, uma parte da pecuária de leite, e a parte de grãos de Minas Gerais foi excluída. Agora, quando o produtor foi negociar, o banco negociou nas taxas e nas condições que ele quis propor. E foi lá e pegou o score do produtor e baixou aqui embaixo. Como é que o cara faz a safra da frente? Como é que ele fez a safra desse ano? Ele teve que pegar recursos em paralelo, ele teve que pegar recursos caros, ele teve que negociar com o trade, às vezes mal negociado, tá certo? E o governo, que chama nós de fascista, de tudo quanto é coisa, isso é o sinônimo dele. Quando ele te agride dessa forma, ele fala que nós somos fascistas, é bandido, todo esse tipo de coisa, ele não está falando de nós, ele está falando dele. É ele que é o reflexo dele que ele quer pregar em nós. Só que isso não pega, porque nós somos produtores, é a nossa profissão, é uma profissão extremamente importante, não só para o Brasil, é para o mundo, que nós mandamos produtos nossos aí para 80, 90, 100 países ou mais. Então, toda essa questão precisa ser analisada. E isso é uma questão séria para nós. Por que esse governo tem penalizado tanta agricultura, que é o que tem dado suporte na balança comercial? Você pega o complexo de soja, o complexo de soja está na frente da maioria dos produtos de exportação, que não está em primeiro o complexo de soja inteiro. Que é soja, farelo, óleo, uma série de situações. Você pega a carne, as proteínas animal, cada dia está aumentando mais a exportação, tudo isso é do agro. Sem contar que o que nós estamos vendendo é o excedente. O restante fica no Brasil. Então, se nós exportamos 27%, 30%, 32%, 35%, 70% desse produto está dentro do Brasil. Ele não está indo para fora. Certo? Agora, você chega na gôndola, lá no supermercado, todo dia o preço está para cima. Isso não é o produtor rural que faz. Qual que é a margem que esse supermercado está colocando em cima dos seus consumidores? Isso aí ninguém fala, ninguém vai atrás. A carne baixou, subiu, as arrotas, para tudo quanto é lugar, o preço lá da carne na gôndola continuou o mesmo, sempre para cima. Vê quanto que está o litro de óleo de soja. E vê quanto que nós estamos recebendo a soja. A soja chega a R$97, R$95. Agora deve estar aí por volta de 130, 127, alguma coisa no sentido. Em torno de $22. A área dos Estados Unidos já está confirmado que vai ter redução, que eles vão reduzir. Ah, mas o Brasil vai ter muita soja. Não vamos ter tanta soja, não, que é super safra, 300 e não sei quantos milhões estão falando aí. Nós estamos recuperando, nós temos que olhar a produção de soja lá de 2023, não de 2024. Porque nós viemos de 22, 23, nós viemos de uma seca que deu prejuízo para todo mundo, as médias foram aqui embaixo. Então, se você pegar lá atrás que nós tivemos boas produções, nós estamos tendo um acréscimo natural de crescimento por ano, e nada de super safra. Mas super safra vai subir 10%, vai produzir 15% a mais do que o ano passado. Isso não é super safra. Isso é porque você teve uma safra muito pequena, muito danosa para todos os produtores do Brasil.
Nós estamos vendo lá o Rio Grande do Sul, lá a parte do Sul, com graves problemas de quebra de produção. E nada disso altera o preço da soja no Brasil, eles já estão preparando para fazer isso. Outra coisa que nós estamos aí numa grande volatilidade. Primeiro é essa questão do câmbio, a questão da soja. Segundo é o câmbio. Nós estamos nos aproximando da colheita. O que está começando a acontecer com o dólar? Por que o dólar não ficou lá nos seus R$7 enquanto a gente estava com o preço sem mercadoria para vender, sem nada? Agora começa a aproximar a colheita, que parece proposital. Aí Banco Central põe dinheiro, compra, solta, libera dólar para venda, faz tudo quanto é coisa para baixar no momento que o produtor precisa desse dólar na altura que ele está, deixa para baixar depois. Tá certo? Então, a gente tem um problema cambial, uma volatilidade que não tem precedente, tá certo? E isso aí é um risco do produtor. Ele tem que adivinhar o mercado. Ele tem que pegar o palitinho lá, a carta de baralho dele, tirar aqui do bolso um coringa para ver se ele consegue vender, se ele consegue fazer uma proteção adequada do que pode sobrar de soja. E se você analisar esse ano, com todos os problemas que nós tivemos na safra anterior, se o produtor tiver uma produção melhor esse ano, não vai sobrar nada para ele. Ele vai vender para pagar a conta do ano passado, que ele negociou, que ele não teve condições de pagar, a parcela dos investimentos que ele fez. Então, esse governo está fora da realidade de tudo que ele está fazendo. Então, é algo aí que não dá para entender essa política que eles estão tentando impor no país, que está um retrocesso, está puxando todo mundo para trás. Você pode acompanhar mais um trecho aí desse bate-papo com o Fábio Meirelles, presidente da ProSoja Minas Gerais. Estamos falando sobre a situação da colheita de soja lá no estado de Minas Gerais. E antes de dar continuidade, até mesmo de ir para o bloco comercial, eu quero falar para você que tem uma novidade aqui na nossa cidade. Pessoal, tá chegando em Rio Verde um empreendimento inédito. Se chama Housing. O Housing é um condomínio fechado com casas prontas. E a novidade é que são casas de alto padrão e de modelos diferentes. São 29 casas totalmente automatizadas, prontas para receber energia solar e possui até tomada para carros elétricos. Gente, realmente inédito isso aqui em Rio Verde. As vendas ainda não estão liberadas, mas procure o seu corretor de confiança e receba em primeira mão tudo sobre o lançamento desse empreendimento. Boa tarde, produtor. Vai para mais um intervalo comercial e a gente volta para ver a última etapa, o último trecho desse bate-papo com Fábio Meirelles, presidente da ProSoja Minas Gerais, falando sobre a situação da colheita de soja lá em Minas Gerais. A gente volta já já. Finais. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. Aproveito aí que nós ainda estamos no mês de janeiro para desejar aí não só um super ano para todos os produtores, mas que faz de braços cruzados. Então, nós também temos que tomar posição, apoiar os produtores de Rondônia e toda a população de Rondônia, de Roraima, toda a população de Roraima, porque é um negócio extremamente complexo, um negócio difícil para o país, a gente tem que se manifestar, tem que se colocar nessa condição, e é aí que eu falo para você, cadê o nosso parlamento misto? Cadê os deputados e senadores que falam que são pessoas que estão lá para defender a população? Eles não estão defendendo nem a área que é de direito nosso, a nossa soberania, nem isso eles estão se expressando. Você não vê nada. Então nós estamos aí dentro de uma condição extremamente complexa e que se nós não tivermos unidos dentro das nossas entidades, seja associação, sindicato, federação e a nossa confederação, nós vamos ter muito mais problemas para nós sobrevivermos. Fica esse alerta aí e uma boa colheita a todos nós.